Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco sobre a galáxia que a gente habita, né? Que o nosso sistema solar está inserido, que é a Via Láctea. Queria falar um pouco mais sobre a Via Láctea, então vamos direto aqui ao roteiro que eu bolei e vamos lá. Imagina que você está olhando para o céu numa noite limpa no Rio, aqui no Rio de Janeiro. Aquele risco esbranquiçado que cruza o céu, a Via Láctea, sempre pareceu uma pintura distante. Mas o mais curioso é que, bem no coração dessa faixa de estrelas, existe um segredo que os cientistas passaram décadas tentando decifrar. Então vou ter que mudar aqui, não vai dar para ser no Rio, tem que ser em Lumiar, que lá eu consigo ver. Aqui não dá para ver por causa da poluição visual. Muita luz. Hoje a gente vai caminhar juntos até o centro da nossa galáxia para responder uma pergunta simples e gigantesca ao mesmo tempo. Afinal, o que existe no centro da Via Láctea, a galáxia que a gente mora? O que existe lá é um monstro invisível, um objeto tão compacto e tão pesado que dobra o espaço ao seu redor e controla a dança de bilhões de estrelas. A gente está falando de Sagitário A, o buraco negro supermassivo que vive escondido na constelação de Sagitário, a mais ou menos 26 mil anos-luz da gente. E o que é muito interessante sobre anos-luz é que anos-luz é uma medida de distância e não de tempo. Muita gente confunde, mas um ano-luz é a distância que a distância percorrida pela luz durante um ano, na velocidade da luz, obviamente. Então, 26 anos, 26 mil anos-luz é uma medida de distância e não de tempo. Isso é muito legal, uma curiosidade que não é tão difundida e eu vi em algum lugar. E ele não brilha, não tem superfície, não manda sinal de luz nenhum. Mesmo assim, os astrônomos conseguiram provar que ele está lá. Como? Observando tudo ao redor dele, como quem descobre um animal selvagem pelo rastro. A história começa lá nos anos 70, quando antenas de rádio captaram um ponto muito forte de emissão vindo do centro da galáxia. Deram a ele um nome meio esquisito, Sagitário A. Esse asterisco, porque é Sagitário A asterisco, eu não estou falando asterisco, estou falando só Sagitário A. Esse asterisco como uma marca de que havia algo extremamente energético ali, mas ainda não dava para confirmar. É um buraco negro. Isso só veio muito, muito depois. A chave para desvendar o mistério foi observar as estrelas que orbitam bem perto desse ponto. É como a gente descobre a massa do Sol, não olhando para o Sol em si, mas observando a órbita da Terra. Se a Terra se move desse jeito, é porque o Sol tem tal massa. Agora imagina fazer isso não com um planeta, mas com estrelas inteiras, viajando a velocidades absurdas. Foi exatamente isso que equipes do Observatório Europeu do Sul e da UCLA fizeram. Eles acompanharam por décadas o movimento de várias estrelas no centro da Via Láctea, usando telescópios tão potentes que conseguem capturar detalhes minúsculos, mesmo a 26 mil anos-luz de distância. Uma dessas estrelas ficou famosa, a estrela S2. Ela dá uma volta completa ao redor de Sagitário A, asterisco, a cada 16 anos. E quando chega mais perto, ela acelera a quase 25 milhões de quilômetros por hora. Isso é tão rápido que nem faz sentido para a cabeça da gente. O importante é, nenhum objeto normal conseguiria produzir esse tipo de órbita. Só existe uma explicação possível: uma massa gigantesca, com cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol, compactada em uma região menor que o Sistema Solar. Isso não é uma estrela, não é um aglomerado, não é um objeto exótico, isso é um buraco negro supermassivo. A descoberta foi tão sólida que rendeu o Prêmio Nobel da Física de 2020. Mas a história fica ainda mais interessante quando a gente chega no Event Horizon Telescope, o famoso EHT. Ele não é um telescópio único, mas uma rede mundial de telescópios que trabalham juntos, como se a Terra inteira fosse uma lente gigante. Em 2019, essa equipe publicou a primeira imagem de um buraco negro, o de M87. 3 anos depois, veio algo ainda mais especial para a gente: a primeira imagem do nosso próprio buraco negro, Sagitário A asterisco. E aí você pode pensar, como tirar foto de algo que não emite luz? A resposta é, não se tira foto do buraco negro em si. O que a gente vê é o brilho do gás e da poeira
e giram ao redor dele, esquentando até temperaturas absurdas pouco antes de cruzar o horizonte de eventos. Esse material brilhante forma um anel. No meio desse anel aparece uma região escura, a sombra do buraco negro, e foi exatamente isso que o EHT registrou. Quem ainda não viu essa foto na internet, pesquisa porque vale a pena ver. É um anel de luz torto, distorcido pela gravidade, com o centro escuro, uma imagem que confirma com força total as previsões da relatividade geral do Einstein, ou seja, aquela mesma história do cara ter feito a teoria há décadas, um século atrás, ter sido comprovada décadas, um século depois, tão genial que ele era. Surreal. Mas, diferente do buraco negro de M87, que é enorme e mais estável, o de Sagitário A é complicado de fotografar porque ele muda muito rápido, muito rápido. O gás em torno dele gira tão depressa que a aparência do buraco negro muda em questão de minutos. É como tentar tirar foto de um bicho que não para quieto. Por isso a imagem final de Sagitário A foi construída a partir de muitos dados, muitas reconstruções, muita matemática, muita comparação entre modelos. O resultado é a primeira visão direta do coração da nossa galáxia. E o que isso significa? Primeiro, confirma que existe um buraco negro supermassivo com 4 milhões de massas solares bem no centro da Via Láctea. Segundo, mostra que a galáxia inteira se organiza em torno dele, como um redemoinho cósmico que define a dança das estrelas, nuvens de gás e até da matéria escura que permeia tudo. Terceiro, abre portas gigantescas para testar a relatividade geral em condições extremas, muito além de qualquer laboratório da Terra. Quando a estrela S2 passa perto do buraco negro, ela literalmente sente o espaço-tempo sendo distorcido. A órbita dela não é a órbita newtoniana tradicional. Ela faz uma precessão relativística exatamente como Einstein previu. E também tem um lado filosófico nisso tudo. A gente vive numa galáxia espiral bonita, com um brasão dourado no meio que ninguém enxerga a olho nu. E esse centro não é um destruidor caótico. Ele não está engolindo estrelas todo dia. Ele é silencioso, calmo, comendo pouquíssima matéria. Se você morasse perto dele, não conseguiria nem perceber a sua presença visualmente. A força sim, mas a luz não. É uma entidade discreta. E ainda assim define a arquitetura da Via Láctea inteira. Um tipo estranho de soberania invisível. A ciência tem muito para descobrir sobre Sagitário A. Mas uma coisa já é clara, ele é a âncora gravitacional da nossa casa cósmica, da Via Láctea. Quando você olha para o céu, lembra que cada estrela que você vê, cada braço espiral, cada nuvem distante de gás, tudo gira ao redor de um ponto escuro, silencioso e infinitamente pesado. Não é só poesia cósmica, é realidade medida, calculada e fotografada. E agora que a gente conseguiu ver a sombra dele, fica ainda mais fácil sentir que estamos participando de uma história muito maior do que nós mesmos. Cara, isso é sensacional, sensacional. Física aeroespacial, astrofísica é incrível, incrível. Espero que vocês tenham gostado desse tema, pelo menos um pouco, sei lá, um décimo, 50% do que eu gosto de falar sobre ele, que eu gosto muito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.